Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Atos 20, quem achou, diga, achei, pastor. Quem não achou, escola bíblica, se matricule e venha que você vai aprender. Atos 20, a partir do versículo de número 7, diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Feche seus olhos, vamos ter mais um tempo de oração. Senhor, fala conosco através da Tua boa palavra. Que o Senhor, ó Pai, possa aquecer o nosso coração nessa noite, nos desafiando a viver o Teu Evangelho e a anunciar o Teu Evangelho, ó Pai. Senhor, repreenda toda ação e retaliação de Satanás contra todas as famílias que aqui estão, e que possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a doce voz do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, que tempo é este? Que tempo é este? Essa pergunta ecoa muitas vezes no meu coração. Que tempo que nós estamos vivendo? Que tempo é este? Eu me lembro que de certo dia, uma jovem adentrou no gabinete pastoral, no meu gabinete pastoral, com as seguintes palavras. Ela dizia: Pastor, Deus tem falado comigo, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem falado comigo de maneira tremenda. Termos dela. Eu então a questionei dizendo: Como está o seu namoro? Ela, baixando a cabeça, disse: Pastor, nós não estamos vivendo uma vida santa, estamos cometendo o pecado da fornicação. Então eu olhei para ela e disse: Quem está falando com você não é Deus, é o diabo. Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo, onde se relativizam os absolutos de Deus, onde a gente acha que Deus está apenas para satisfazer os nossos desejos. Não é isso. Isso é fruto de uma sociedade pós-moderna, que também é denominada de modernidade líquida. Talvez você já tenha ouvido falar desse tema. Talvez já tenha ouvido esta expressão, modernidade líquida, cunhado pelo filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, que viveu de 1925 a 2017. Ele usou esse termo para falar a respeito do mundo globalizado. E ele definia o mundo globalizado exatamente como uma modernidade líquida. É a pós-modernidade. E algumas características interessantes dessa definição desse filósofo e sociólogo Bauman. Ele diz que o indivíduo é definido por o que consome e com o que consome. Repito, ele diz que o indivíduo é definido por o que consome e o que consome. Isso é uma característica da modernidade líquida. Uma outra característica da modernidade líquida é que ela não é estática, ela não é parada. Ela está em movimento e ela muda todo o tempo. Ela não tem uma forma. E uma outra característica dessa modernidade líquida é a competição em todas as áreas da vida, mas principalmente na área econômica. E essa competição ela é muitas vezes feroz, exacerbada.
exagerada. São características básicas desta modernidade líquida. Sendo assim, nós podemos categoricamente afirmar que a modernidade líquida, a sociedade líquida, ela é fluida, ela está sempre em movimento, ela é imprevisível, não tem como prever o que vai acontecer. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer e fazer a nós nesta noite é que o que isso traz de consequência para a nossa vida, nós que somos crentes, para a vida da igreja. E eu listei aqui algumas consequências. Primeira delas, são a respeito dos relacionamentos. Na modernidade líquida, os relacionamentos, eles se tornaram conexões. Eles não são mais relacionamentos aprofundados, enraizados. Antigamente você tinha menos amigos, mas amigos com mais qualidade, profundo. Por quê? Porque você gastava tempo com a pessoa, tempo em conhecer, gastava relacionamento, você tinha uma amizade mais intensa, mais profunda. Nessa modernidade líquida nós nos conectamos mais rápidos, via as nossas redes sociais. Pode observar, você vai se conectando, as redes sociais elas vão te sugerindo vários amigos, amigo do amigo que é amigo do amigo, para se tornar o seu amigo. Mas esse conceito de amizade é errado, é apenas uma conexão. Na mesma velocidade que eu me conecto, eu também me desconecto. Eu não gostei de você, então eu me desconectei. Eu não quero ter mais relacionamento com você. A palavra relacionamento se tornou algo simples, algo supérfluo, e a gente traz isso para todo tipo de relacionamento na vida. É por isso que hoje as pessoas saem à noite, tem um parceiro, 2 parceiros, 3 parceiros, 4 parceiros, relacionamentos supérfluos. Supérfluos, porque são apenas conexões. Conexões, vamos nos conectando, porque é mais fácil desconectar. É mais fácil sair do relacionamento do que nos aprofundarmos. E isso traz tantos traumas, tantas feridas no nosso coração, ao ponto de nós não sermos com os outros o que realmente somos aqui dentro. Nós escondemos o que realmente somos. Às vezes estamos tristes, esbugalhados por dentro. Mas quando a pessoa diz para nós, tudo bem? A gente responde com um sorriso no rosto, tudo bem. Mas se tivéssemos relacionamentos profundos e intensos, quando mesmo você dizendo, tudo bem, o seu amigo ia dizer, não está tudo bem, eu te conheço. Eu te conheço. O problema é que nós só estamos tendo conexões. Qual uma outra consequência da sociedade, da modernidade líquida? É que as relações se tornam um amor líquido, e esse amor líquido, ele pode ter várias formas, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele vai caminhando e vai tomando a forma necessária. Por isso que nós temos um problema de homossexualidade, bissexualidade, problema de gênero, e agora problema em que a pessoa se diz, eu não tenho gênero nenhum, não sou homem, não sou mulher, não sou homossexual, não sou bissexual, não sou nada. É porque a gente começa a dizer, a propagar que o amor é lindo, que a beleza do amor, nós devemos amar a todos. Esse amor líquido vai tendo formas que destoa da igreja, dos princípios das Sagradas Escrituras. Qual é o imperativo da sociedade líquida, da modernidade líquida? O imperativo é buscar o prazer a todo custo. Busque o prazer, seja feliz, viva o agora. O mais importante é a ostentação, é o sexo casual, é o consumo baseado no sentir. É por isso que as propagandas de marketing, quem estuda marketing sabe disso, é baseada no sentir. Você sente e você compra. Você faz um endividamento, um parcelamento em 10 vezes, porque você quer aquilo. É como se você não pudesse viver sem aquilo. Os nossos irmãos mais antigos sabem, antigamente se vivia com muito menos e era feliz, talvez muito mais do que nos dias de hoje. Agora, isso traz um impacto para a vida da igreja.
traz um impacto para dentro da igreja. Qual é o impacto dessa sociedade líquida dentro da igreja? Tem uma pesquisa que foi feita com milhares de jovens, pesquisa feita por David Keenan, do Instituto Barna, e ele diz o seguinte: 10% dos jovens que eles entrevistaram, 10% dos jovens são considerados discípulos fiéis de Jesus. 10%. 22% não se considera cristão. Não se considera cristão. 30% são chamados nômades. Quer dizer o seguinte: creem em Deus, mas não vão a igreja nenhuma. A igreja é a religião. Deus não tem nada a ver com a igreja. 38% frequentam a igreja, mas não vivem uma vida santa. Fazem as coisas do seu jeito. Aqui no Brasil, a cada 3 jovens crentes que entram na faculdade, 2 abandonam a fé. 2 abandonam a fé. Então a igreja, ela tem enfrentado lutas, tem enfrentado uma grande luta com tudo isso que está acontecendo na sociedade líquida. Que lutas são essas? O avanço do relativismo. Cada vez mais nós estamos, e isso era uma questão alguns anos atrás, da juventude, mas isso não é apenas da juventude, isso é em todos os âmbitos, de todas as idades. O relativismo tem entrado. E o que ele começa a nos dizer? Ele começa a confrontar os absolutos de Deus. Então a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. Não há uma verdade só, não há um absoluto só. Cada um interpreta de uma maneira. Cada um vê um jeito de uma maneira. E a gente vai usando essa ideia do relativismo para relativizar os nossos fracassos, os nossos pecados, para que assim a gente possa ter, aparentemente, um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. Isso é um problema. Além do relativismo, o avanço dentro da igreja da imoralidade em todas as suas camadas, em todas as suas esferas. A imoralidade, a impureza tem entrado dentro da igreja. E de maneira avassaladora. Avassaladora. E o avanço do medo. O medo que paralisa. Por isso que é uma geração, principalmente de homens, que estão sendo chamados de fracos, incapazes de tomar decisões importantes. Medo. Traz para nós o cansaço mental, físico, doenças psicossomáticas. Tudo isso é o que a igreja tem enfrentado. E observe que não somente isso, além de tudo isso, nós temos uma geração preguiçosa, que não gosta de pesquisar, que não gosta de estudar, que não gosta de fazer força, porque tem tudo na mão. Dá um Google aí e resolve o negócio. Dá um DuckDuckGo e pronto. Resolveu o problema. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, ele fala a respeito dos fins dos tempos. E abra a tua Bíblia para você ver como o apóstolo Paulo é certeiro para falar a respeito do fim dos tempos. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o que ele diz: sabe, porém, preste atenção, isto, nos últimos dias, quando estivermos perto do fim, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. É um tempo difícil para ser vivido. Repito a pergunta do início do sermão: que tempo é este? Que tempo é este? A conduta moral das pessoas é corrompida. Olha o versículo de número 2, continuando no versículo de número 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Agora olha o que o apóstolo Paulo fala: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Parece que Paulo estava fazendo uma leitura dessa sociedade líquida. Parece que Paulo está vendo os nossos dias. Não somente isso,
Paulo alerta pelo perigo de que no fim dos tempos haverá uma geração vivendo um falso evangelho. Um falso evangelho. Olha o versículo de número 5 do capítulo 13, ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Aqui Paulo está dizendo da espiritualidade divorciada da vida. Então é como se nós colocássemos as nossas vidas, várias áreas da nossa vida em caixinhas separadas, e aí no domingo você abre, não, a minha espiritualidade, e fecha. E ela não afeta em nada as outras áreas da sua vida. Isso é um perigo. Deus não salvou um pedacinho do seu coração, Deus salvou todo o teu coração. É todas as áreas da sua vida. Esse evangelho falso é um problema nos nossos dias. Observe comigo o versículo de número 6 do capítulo 3 de Timóteo. Paulo, falando do fim dos tempos, ele ainda continua dizendo: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. No fim dos tempos, Paulo está dizendo que muitos darão ouvidos ao falso evangelho. E que evangelho falso é esse? É o evangelho que tira Deus do centro, tira Jesus do centro e coloca o eu no centro, o homem no centro. E temos visto isso nos nossos dias. Observe, entre no YouTube, procure músicas gospel, a maioria tem a ver com o homem. Você vai conseguir, você tem poder, você é amada, você é cuidada, você é príncipe, você é princesa, Deus te ama, você é o centro das atenções de Deus, e não é isso que a Bíblia diz. O homem se torna a pessoa mais importante, e Deus tem que fazer tudo para ele, tudo para ele. É um evangelho pautado no sentimento que consome. Eu vim no culto, não senti o arrepio, o culto não foi bom. Eu vim no culto, eu louvor, desafinou, não foi bom, senti, não foi bom. Nos últimos dias, final dos tempos, o apóstolo Paulo está dizendo: darão ouvidos a um falso testemunho. E a pergunta é: que tempo é este? É por isso que a igreja, ela tem que se levantar, os crentes, porque observe, nós não podemos apenas vir à igreja, Deus nos chama para ser a igreja, para ser a igreja, e essa igreja, ela tem que exalar o bom perfume de Cristo. Essa igreja, ela tem que ter a palavra viva nos seus lábios e no seu coração. Por isso que nessa noite, eu quero pregar nesse tema, palavra viva para uma geração morta. Palavra viva para uma geração morta. E é exatamente isso que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo de número 7 até o versículo de número 12, nos ensina. É exatamente isso. Após 3 anos que Paulo ficou em Éfeso, recolheu as ofertas para os crentes que estavam em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, passando perseguição, se tornou uma igreja pobre, necessitada. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele faz uma captação de recursos, e ele sai de Éfeso depois de 3 anos, se despede dos presbíteros, e vai em direção a Jerusalém. E nesse percurso Paulo vai passando, e ele vai cumprindo a sua missão, que era o quê? Fortalecer os crentes, animar os cristãos, que mesmo diante da perseguição, das lutas, das dificuldades, eles deveriam avançar, eles deveriam ter coragem, eles deveriam ter ousadia, para pregar o evangelho e continuar. Mas houve um momento da viagem, que ele está indo para Jerusalém, que ele fica sabendo de uma trama para matar o apóstolo Paulo. Ele muda o seu percurso, o seu roteiro, passando por Macedônia, pela Ásia. Ele caminha durante 5 dias e chega a uma cidade chamada Troade. A cidade de Troade foi visitada pelo apóstolo Paulo na 2ª viagem missionária. Na 3ª viagem missionária, ele planta a igreja nessa cidade. E agora, nessa viagem, indo para Jerusalém, ele para e fica 1 semana em Troade. 1 semana. E o texto que nós lemos está dizendo que era o último dia do apóstolo Paulo nessa cidade. Ele vai embora amanhã cedo.
E o texto é maravilhoso. Quem aqui está estudando a respeito dos pequenos grupos, fazendo o treinamento dos líderes de pequenos grupos, quem está num pequeno grupo, já aprendeu a fazer a observação do texto bíblico. E uma rápida observação desse texto, você descobre tantas coisas profundas. Primeira delas, olha aí no versículo de número 7, no primeiro dia da semana. É a primeira vez na Bíblia que a gente vê a igreja se reunindo no primeiro dia da semana. Era o domingo. Normalmente a igreja, por influência judaica, se reunia no sábado. Eles não tinham um lugar, eram casas. Mas eles faziam questão de tentar uma vez por semana se reunirem. Então era um domingo. O primeiro dia da semana. Interessante que para quem Lucas está escrevendo, Teófilo, ele não usa o calendário judaico, mas ele usa o calendário romano. Primeiro dia da semana. Era um domingo. E isso é maravilhoso. Observando ainda o texto, diz, estando nós. Então Lucas estava presente. Ele não apenas está narrando porque ele ouviu falar, mas ele estava presente. Provavelmente Paulo encontrou ele em Filipos, e a partir daí ele continua caminhando com o apóstolo Paulo. Paulo está feliz, Lucas está com ele, Timóteo está com ele, Tito está com ele. Então eles estão no primeiro dia da semana, domingo, lá em Troade, reunidos com o fim do que diz o texto aí? Partir o pão. Além de ser um domingo, à noite, era o que? Santa Ceia. Era um dia de Santa Ceia, onde eles repartiam o pão, onde eles celebravam a comunhão uns aos outros. Esse é o contexto desse texto. E olha só, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava, e a palavra exortar aqui é ensinar, e prolongou o discurso até meia-noite. Paulo se empolgou na pregação. Você já parou para pensar em ouvir um sermão do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava pregando entre os irmãos, e ele foi embora, e o texto diz que ele foi até a meia-noite. Então, nessa rápida observação, só do versículo de número 7, nós podemos observar que era um culto no domingo, era culto de Santa Ceia. Paulo está pregando para os discípulos, e Paulo está pregando um sermão de despedida. Olha o versículo de número 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Mais um detalhe do texto. Era uma reunião que se realizou numa casa, chamada de cenáculo. Cenáculo. Essa provavelmente era a casa de um dos cristãos que tinham uma certa posse, porque o texto vai dizer que ela tinha 3 andares, e normalmente no terceiro andar era um salão aberto para reuniões. Então as igrejas que já nasceram nas casas, em grupos pequenos, ela começou agora a se reunir também, para celebrar e para ouvir o apóstolo Paulo, nesse longo sermão dele. E detalhe, havia muitas lâmpadas, candeias, eram onde colocavam o óleo, e ali acendia o pavio, e aquilo ficava queimando e dando luz àquele lugar. Eles estavam ali, naquela reunião. Aí o texto vai dizer, versículo de número 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Então Paulo continuou pregando, se empolgou na pregação, era um sermão abençoado, e tinha um jovem lá chamado Eutico, desafortunado, significa o seu nome, que estava na janela, e adormeceu, foi vencido pelo sono, e ele caiu da janela. E o texto diz que ele não apenas caiu, mas quem está narrando essa história é Lucas, e Lucas é médico. Ele constata a morte do menino, ele dá o veredito, ele caiu, morreu. Acontece exatamente isso no sermão de Paulo. Agora observe comigo o versículo de número 10. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse, não vos perturbeis, que a vida nele está.
O apóstolo Paulo para seu sermão, desce as escadas, vá até o menino, abraça o menino e diz: ele não morreu. O médico tinha constatado: ele está morto. Mas o apóstolo está dizendo: ele não morreu. Subiu de novo e continuou o sermão dele. Algumas observações desse texto maravilhoso para nós. Ainda nesse campo de observação. Há duas palavras aqui que identificam esse menino como um jovem. O versículo de número 9. Um jovem chamado Eutico. Agora, o versículo de número 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. São duas palavras no grego diferentes. A primeira palavra, jovem, usada é neanias, que significa um jovem entre 24 a 40 anos de idade. Mas a segunda palavra, usada no texto por Lucas, é a palavra paida, que significa que era uma criança adolescente, de 8 a 14 anos de idade. E ela também pode ser traduzida como servo. Então, possivelmente, Eutico era da idade de 8 a 14 anos, que trabalhava naquela casa, que estava ali, era servo daquela casa, trabalhava naquela casa, trabalhou o dia inteiro, estava cansado, e ele procurou um lugar para ouvir o apóstolo Paulo, e um dos melhores lugares era perto da janela. Lembra que Lucas escreveu para nós que havia muitas lâmpadas, fazia fumaça, era um pouco difícil estar lá dentro. Ele procurou um lugar mais arejado. Muitas vezes a gente condena esse jovem. Eu ouvi vários sermões já. Eu muitas vezes já preguei: cuidado com ficar na janela, né? Cobiçando entre Deus e os homens. Mas nós não podemos condenar esse jovem por ter caído da janela, porque o texto diz que ele foi vencido pelo sono. 2 vezes Lucas diz: profundamente adormeceu, trabalhou-se o dia inteiro, estava cansado. Paulo continuou a pregação, ele adormeceu. Quem nunca dormiu num culto aqui, levanta a mão. Não levanta não, fica tranquilo. Aí eu me lembro de uma frase de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele diz o seguinte: lembre-se, se adormecemos durante o sermão, não temos nenhum apóstolo para nos trazer a vida. Não durma no sermão, não durma. Mas o fato é, o que esse texto nos ensina, o que essa história que Lucas fez questão e motivado, inspirado pelo Espírito Santo, narrou nas Sagradas Escrituras, tem a ver comigo e com você. Palavra viva para uma geração morta. Paulo estava ali pregando o Evangelho para uma geração que precisava ouvir da graça do nosso Senhor Jesus. Então a primeira lição para nós, e os nossos olhos têm que estar não no Eutico nesse momento, mas nas atitudes de Paulo. E a primeira lição que eu aprendo com Paulo, nesta história, nesse contexto, é: pregue a palavra. O texto é maravilhoso, diz que Paulo ficou em Troade, mas ele ia embora no outro dia. Ele poderia ter muito bem ter dito: estou cansado, eu já preguei muito, eu vou dormir, amanhã eu vou viajar. E a viagem naqueles dias não é como nos dias de hoje, não. Ele ia ter que andar, depois ele ia ter que pegar o navio. Eram as viagens complicadas, cansativas. Não levava apenas 2 horas, levava dias para chegar em outro lugar. O apóstolo Paulo podia muito bem ficar na sua casa dormindo, descansando. Ninguém iria criticá-lo. Talvez nós estivéssemos pregando aqui sobre a importância do descanso. Mas o apóstolo Paulo fez questão do quê? De reunir a igreja e pregar a palavra. Mas ele não pregou um sermão como muitos pastores pregam, com vontade de ir embora. Ele pregou um sermão cheio do Espírito Santo, e foi prolongado.
Nós devemos cumprir a missão de pregar o Evangelho na presença de Deus, a quem prestaremos conta. E Paulo diz isso na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Ele exorta Timóteo a dizer: insta com coragem, com vontade, pregue o Evangelho. O que a igreja precisa para poder enfrentar essa sociedade líquida é viver o Evangelho e pregar o Evangelho. É anunciar as boas novas. Nós não devemos negociar os princípios absolutos da palavra de Deus, mas devemos anunciá-los com coragem. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. É esse Evangelho que Deus colocou nos meus lábios, nos seus lábios, no nosso coração. E muitas vezes nós não pregamos esse Evangelho. Pregamos com vergonha. Deus muitas vezes usa coisas inusitadas. Eu me lembro que no ano de 2016, começamos a plantar os pequenos grupos aqui na nossa igreja. Depois eu, o pastor Marcos Sérgio, visitamos várias igrejas no Brasil, estudamos a respeito dos pequenos grupos, escrevemos sobre e fomos plantar. Treinamos os líderes e eu tinha um pequeno grupo de líderes. E um dos desafios da lição era que naquela semana nós deveríamos pregar o Evangelho para alguém. Você tinha que falar de Jesus para alguém. Você tinha que falar. E na correria do dia a dia, o pastor aconselhando, e faz isso, faz aquilo, eu esqueci. Mas eu me lembro que nós morávamos num apartamento. E a Monique sempre gostou de ter gatos. Eu sou um deles, né? Mas ela sempre gostou de ter gato. Nós tínhamos lá uma gatinha que ela adotou, chegando aqui em Cuiabá, ela adotou outra gatinha, e uma dessas gatinhas fugiu do apartamento. E daqui a pouco, vem o zelador do condomínio lá, do prédio. Bateu na porta e disse: "Senhor Anderson, a gatinha fugiu." A gatinha fugiu. Eu falei: "Mas que gata teimosa." Peguei a gata, coloquei para dentro, conversei com ele umas 3, 4 palavras, fechei a porta. Não deu 2 minutos, bateu de novo na porta. "Senhor Anderson, a gatinha fugiu de novo." Na hora que eu estava conversando com ele, acho que a gata passou e eu também não vi. Na hora que eu fechei a porta, é como se Deus, ou vou usar a expressão presbiteriana, é melhor, eu sentisse no coração: por que você não pregou o Evangelho? Por que você não anunciou o Evangelho? Eu abri a porta correndo, ele já estava quase no elevador, dizendo: "Vem aqui, preciso tomar um café com o senhor tem 5 minutos? Eu preciso falar que essa gata trouxe o senhor aqui para mim hoje, para me falar que Jesus te ama." Aquele homem começou a chorar ali na minha frente. Pregue o Evangelho. Nós não temos noção do poder que é o Evangelho. Ele é transformador. Ele quebra qualquer coração. O Evangelho é para o mais humilde, para o pobre. O Evangelho é para o mais rico, é para o milionário. Ele não muda, ele é para todos. Para todos. Não há salvação fora do Evangelho. Não há. O Evangelho é a boa nova de Cristo. É esse Evangelho que Paulo prega. É esse Evangelho que ele está pronto a dar a sua vida. Queridos, o Evangelho trata do que Deus fez por nós, por intermédio de Cristo Jesus. Eu quero te inspirar a sair daqui hoje pregando o Evangelho. Você vai abastecer o carro, prega o Evangelho. Você vai comer uma pizza, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. João Calvino diz: o Evangelho não é doutrina de língua, mas de vida. O que precisamos nos nossos dias é não apenas vir à igreja, mas é ser a igreja. Pregue o Evangelho. Segunda lição desse sermão: tenha misericórdia daqueles que precisam de Deus. O apóstolo Paulo está pregando o Evangelho, essa é a cena. Ele não perde a oportunidade. Não é hora de dormir, não é hora de descansar, é hora de pregar o Evangelho. E tempo e fora de tempo. E ele se prolonga. O sermão é longo, é um sermão esticado. Daqui a pouco o barulho, a notícia: o jovem caiu da janela, de 8 a 14 anos de idade.
morreu, a constatação. Caiu e morreu. O apóstolo Paulo, ele demonstra através da sua atitude a misericórdia. E misericórdia é um termo grego que significa sentir a dor do outro. Ele para o sermão e ele vai até aquele jovem. Ele desce a escada. Ele vai até onde está o morto, o perdido. Porque ele tem a palavra de vida. É essa atitude que eu e você temos que ter. Nós temos que ir para até aqueles que estão precisando ouvir a palavra de vida. Aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Paulo está ensinando. E não somente isso, Paulo vai até lá, se aproxima daquele menino e acena, irmãos. O texto bíblico diz que ele abraça. E aí vem a palavra de vida. Enquanto todos estão dizendo, não tem mais jeito, não tem solução, esse daí está perdido, o apóstolo Paulo diz, ele está vivo, louvado seja o Senhor. Esse é o poder do Evangelho, é o que traz vida aonde há morte. E é esse Evangelho que Deus colocou para você falar dele. Para você falar dele. Paulo ensina a pregar o Evangelho. Paulo ensina a ter misericórdia com aqueles que precisam de Deus. É a boa nova da salvação, é a boa notícia conforme Mateus capítulo 1, versículo 21. Paulo chama o Evangelho de o Evangelho da nossa salvação, Efésios 1,13. O Evangelho é o único instrumento capaz de dar ao homem salvação. Não há outro caminho. A salvação não é medalha de honra ao mérito, não. Ela não é conquistada, ela não é ganhada. É Deus que opera de maneira monérgica no coração do homem. Mas pastor, se é Deus que faz, o que eu tenho que fazer? Apenas pregar o Evangelho. Apenas falar do amor de Deus. Eu já contei outras vezes uma experiência, contei isso para os jovens tempos atrás, mas vale a pena. Eu era apenas um moço, tinha me convertido, e como nós éramos muito pobres, da minha casa até a igreja dava mais ou menos uns 8 quilômetros, eu ia a pé e voltava a pé. E naquele dia eu fui para a igreja, acabou o culto, e sabe quando você fica a ver navios? Tchau, 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 vamos comer uma pizza, vamos comer um lanche, e você está ali, dizendo, Senhor, tem misericórdia, né? Toca o coração de alguém, quem sabe me convidam e aproveitam e me dão uma carona, e todo mundo foi indo embora, e não tinha Uber naquela época, todo mundo indo embora, e eu fiquei sozinho, fechou a igreja, falei, tá bom, vou embora a pé, estou indo embora a pé, aí tinha uma descida e a subida, na hora que eu apontei aqui para descer, eu vi um rapaz vindo, ele vindo e eu indo, eu falei, ele vai me assaltar, ele vai me roubar, mudei de lado, ele estava do lado direito, eu fui para o esquerdo, que eu mudei de lado, ele mudou, atravessou a rua do mesmo lado, eu falei, ele vai me assaltar, e que eu comecei a orar, Senhor, eu sou um predestinado, eu sou presbiteriano, o Senhor tem que fazer alguma coisa, e o meu coração vinha, prega o Evangelho, prega o Evangelho. Quando ele chegou perto de mim, eu tremendo todo, falei, Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida. Foi essas palavras que eu disse, não tinha outras, eu já tinha esquecido tudo. Ele caiu de joelhos. Para resumir a história, se tornou um diácono na igreja. Pregue o Evangelho todo o tempo. Eu quero que você saia daqui inspirado a pregar, a ter misericórdia, vá até eles. O que impulsiona irmãos da nossa igreja a sair do seu conforto, do seu lar, a ir até um rio, pegar um barco, 2, 3 horas dentro do barco, para poder levar o Evangelho a alguém. É a misericórdia, e é isso que o apóstolo Paulo teve. Queridos irmãos, nós não podemos nos esquecer, Jesus destruiu a morte, Ele trouxe vida, trouxe a imortalidade, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. É esse Evangelho que está dentro de nós. Pregue esse Evangelho, é a palavra de vida para uma geração morta que está aí. Último lugar, terceira lição para nós, o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto, que você, depois de ir
ter misericórdia, pregar o evangelho, volte e continue pregando o evangelho. O que aconteceu? Paulo não parou por ali. O mais importante não era o milagre. O mais importante não é o milagre. O mais importante na igreja não é cantar. O mais importante não é o extraordinário. O mais importante é a palavra de Deus. O que Paulo faz depois daquele milagre extraordinário, a ressurreição daquele jovem? Paulo volta a pregar. Não é isso que o texto vai dizer? Lê aí comigo, por gentileza, o versículo de número 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Continue pregando. Continue pregando. É óbvio que nós vamos encarar muitos desafios. Mas Paulo está, quando ele escreve a sua última carta ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo de número 5, ele diz para Timóteo: siga pregando a verdade. Siga, livre-se dessa sociedade líquida. Não relativize os absolutos de Deus, continue pregando. Paulo vai dizer para Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 5, lá da segunda carta a Timóteo, ele continua exortando, incentivando, motivando a Timóteo, dizendo: mesmo diante das perseguições, oposições, não deixe de pregar o evangelho. Não deixe, pregue incansavelmente o evangelho. Está tudo indo de vento e popa na tua vida, não deixe de pregar o evangelho. Está indo tudo de mal a pior, não deixe de pregar o evangelho. Vamos encontrar desafios? Vamos. Quais são eles? Primeiro, as pessoas se sentirão muitas vezes ofendidas, pois o evangelho fere o orgulho do homem. O evangelho fere o orgulho do homem. O evangelho vai dizer que nós estamos mortos, somos nada sem Deus. Elas vão se sentir muitas vezes ofendidas. As pessoas repudiarão a verdade, dizendo: não, isso não é verdade. Elas vão se sentir muitas vezes mais atraídas pelo falso evangelho, que valoriza o homem. Mas continue pregando o evangelho. Vão rejeitar o evangelho por fantasias, por uma espiritualidade baseada apenas no sentimento, que é enganoso. Agora, pregue o evangelho. Para concluir, versículo de número 12. Então conduziram o vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Olha o que Charles Haddon Spurgeon diz: você e eu somos constrangidos a pregar o evangelho, mesmo que nenhuma alma jamais seja convertida por ele, pois o grande propósito do evangelho é a glória de Deus, visto que Deus é glorificado até mesmo através daqueles que rejeitam o evangelho. Nossa obrigação somente é pregar o evangelho. Pastor, como que eu posso pregar o evangelho? Fale da graça, mostre a graça, diga para as pessoas: a vida eterna não é comprada, ela foi nos dada pela graça. Ele morreu em nosso lugar, é favor imerecido, nós não merecemos. Diga que o homem é pecador, e isso serve para cada um de nós. Nós somos pecadores, não podemos salvar a nós mesmos, foi a graça de Jesus sobre as nossas vidas. Mostre com a sua vida o amor, a misericórdia de Deus. Ele não quer nos punir, mas Ele precisa nos punir porque somos pecadores. Fale da morte, fale da vida, fale da ressurreição de Jesus Cristo. E por último, fale da fé, que é o próprio Deus que imputa em nós essa fé. Essa fé não é meramente uma fé intelectual, um conhecimento, não. É a fé verdadeira, salvadora. Queridos irmãos, saia daqui nesta noite desafiados, como diz o nosso congresso, aquecidos para pregar o evangelho em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento, feche os seus olhos, se possível, coloque a mão no seu coração nesse momento e faça a sua oração.